你们可以称呼我愚者。 Yogeeks, tudo em cima! Vamos a mais um capítulo de Lord of Mysteries. Na verdade, mais dois, né? Mais dois capítulos de Lord of Mysteries, sendo que foram trazidos aqui pra nós pelos manos Cícero Alisson, Survival, Daniele Matos e Thiago Saito. Pessoal, sempre ajudando aqui. Lembrando que acima dos 10 continhos aqui de doação, a gente sempre traz um capítulo duplo aqui pro canal, para as nossas análises. Ontem não deu para trazer, hoje nós trazemos mais um capítulo de Lord of Mysteries, então continue a contribuir e ajudar com novos capítulos, novas transmissões e análise aqui dos conteúdos. Agora vamos ver aqui o que vai acontecer com os Falcões Noturnos, juntamente com o clã. Lord of Mysteries capítulo 15, o convite. Uma onda de emoções tumultuadas surgiu no coração de Clann depois que ele ouviu Dan. Por instinto, ele pronunciou: por quê? Os Beyonder têm sérios perigos ocultos, tantos que os executores da igreja e os Beyonders que lidam com fenômenos bizarros também estão propensos a problemas. Dan entrou na carruagem e sentou-se em seu assento. Sua expressão e tom permaneceram os mesmos. Isso não é algo que você precise entender, nem é algo que você possa entender, a menos que se torne um de nós. Clann sentiu-se burro por um momento, depois sentou e questionou em um tom meio duvidoso e brincalhão. Faz sentido. Essa resposta do Dan faz muito sentido. Por que você está interessado se você não vai se tornar um de nós? Se eu não entendo, como é possível tomar uma decisão de ingressar? Outra pergunta que faz bastante sentido. Estamos jogando xadrez. E não ingressar significaria que Clann não conseguia entender. Isso terminaria em um impasse. Dan Smith tirou o cachimbo mais uma vez, colocou-o contra o nariz e inalou. Aqui ó, mais um tique aqui do Dan. Você provavelmente entendeu errado. Um membro da equipe civil também é um de nós. Em outras palavras, quando eu for um membro da sua equipe civil, poderei entender os segredos relevantes, descobrir os perigos ocultos que assolam Beyonders e as ameaças que podem ser encontradas. Além de considerar se quero me tornar um Beyonder mais tarde, Clann reorganizou seus pensamentos e parafraseou o que Dan compartilhou. Sim, é este o caso, exceto por um ponto. Você não pode se tornar um Beyonder de acordo com sua vontade, porque todas as igrejas apresentam igual rigor neste aspecto. Dan disse sorrindo. Seria estranho se as igrejas não fossem rigorosas. Clann zombou em silêncio enquanto adicionava um tom mais intenso, associado a uma linguagem corporal mais forte. E os funcionários civis? Isso também deve ser bastante rigoroso, certo? Não deve haver problemas se for você, respondeu Dan com pálpebras semicerradas enquanto cheirava o cachimbo com o rosto meio relaxado. No entanto, ele não o acendeu. Por quê? Clann perguntou quando ficou em dúvida mais uma vez. Ao mesmo tempo, ele brincou em sua mente. Então, minha singularidade e auréola como transmigrador são semelhantes aos vagalumes da noite. Sempre tão brilhantes e impressionantes. Auréola, ah tá, a auréola da parada lá do anjo, né, do arcozinho do anjo. Dan abriu as pálpebras semicerradas, os olhos prateados refletindo a mesma tranquilidade de antes. Primeiro, você conseguiu sobreviver sem a nossa ajuda em tal situação. Certas qualidades excepcionais não estão presentes em outro. Por exemplo, sorte. Pessoas de sorte são sempre bem-vindas. Tem que ter sorte ali para ser um Beyonder. Vendo que a expressão de Clann ficou em branco, Dan sorriu um pouco. Tudo bem, basta tratar minha fala como uma afirmação bem-humorada. Segundo, você é formado no departamento de história da Universidade de Coy. Isso é algo que precisamos com urgência. Embora um crente no Senhor das Tempestades, Leome, perceba as mulheres de uma maneira repugnante, suas opiniões sobre sociedade, humanidade, economia e política permanecem incisivas. Ele disse antes que os talentos são essenciais para manter uma vantagem competitiva e um desenvolvimento positivo, um ponto com o qual concordo muito. Percebendo que Clann franzia um pouco as sobrancelhas, Dan explicou casualmente: você deve imaginar que encontramos com frequência documentos e objetos da Quarta Época, ou de um período anterior. Muitos cultos e hereges tentaram ganhar poder com essas coisas. Às vezes, eles próprios podem levar a coisas estranhas e terríveis. Aqui já tá falando sobre os cultos, né? Provavelmente vamos adentrar as organizações secretas, exceto para os Beyonders em campos especiais. A maioria de nós
não é bom em nossos estudos ou passou da idade de aprendizado. Dito isso, Dan Smith apontou para sua própria cabeça e o canto de sua boca parecia zombar de si mesmo. Ele então disse: esses conhecimentos secos e chatos sempre nos fazem dormir, mesmo os sem sono não podem evitar. No passado, cooperamos com historiadores ou arqueólogos, mas isso era um risco de expor segredo e poderiam ocorrer contratempos com esses professores e professores associados não envolvidos. Assim, é difícil recusar a adição de um profissional em nossas fileiras. Clan assentiu levemente e aceitou a explicação de Dan. Com seus pensamentos por todo lado, ele perguntou: então, por que vocês não treinam um direto? Isso me leva ao terceiro ponto, que também é o ponto final e mais importante. Você já passou por uma aprovação semelhante, portanto, convidá-lo não viola a cláusula de confidencialidade. Dan continuou: no que diz respeito ao treinamento de outros, assumirei a responsabilidade da exposição se ela ocorrer. A maioria dos membros da nossa equipe, nossos funcionários civis, vem de dentro da igreja. Por que vocês são tão rigorosos em manter a confidencialidade? Espalhar as notícias publicamente para mais pessoas e aumentar a conscientização não diminuiria as chances de um erro semelhante acontecer de novo? O maior medo decorre do medo do desconhecido. Podemos fazer o desconhecido se tornar conhecido. Clan perguntou com curiosidade depois de ouvir em silêncio. Faz sentido esse questionamento aqui do Clan. Não, a estupidez da humanidade está além da sua imaginação. É um jogo de xadrez, cara. Realmente, a estupidez da humanidade é algo que vai além da nossa capacidade. Eu acho que tem uma frase em cima disso, né, cara? A frase sobre a estupidez da humanidade. Eu acho que tem uma frase em cima disso muito famosa. Acho que é do Einstein. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Eu não sei se essa frase é do Einstein mesmo, mas é o que tá acreditado aqui pra ele, né? É muito bom, né? Ai, caramba. Na verdade, leva mais pessoas a imitar esses atos, criando mais caos e incidentes mais graves. Dan Smith balançou a cabeça e respondeu: a única lição que os humanos podem aprender com a história é que os humanos não recebem lições da história e estão sempre repetindo as mesmas tragédias. Clan respondeu esclarecido. Essa famosa citação do Imperador Roselle está de fato cheia de significado filosófico, concordou Dan. O Imperador Roselle disse isso? Esse transmigador sênior não deu mesmo aos retardatários nenhuma chance de se sobressair. Clan não sabia como acompanhar as palavras de Dan. Dan virou a cabeça e olhou para fora da carruagem. A fraca luz amarelada das lâmpadas da rua entrelaçava-se para exibir o esplendor da civilização. Tá, deixa eu ver. A única lição que os humanos podem aprender com a história é que os humanos não recebem lições da história e estão sempre repetindo as mesmas tragédias. A história repete-se sempre, pelo menos 2 vezes, disse Helger. Karl Marx acrescentou: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então nós temos alguma coisa aqui interessante, porque o Karl Marx, se essa frase aqui é do Karl Marx ou do... isso aqui também pode ser de... aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Se é do Karl Marx, essa frase aqui que o Clan está se referindo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Tá, eu não vou investigar tanto aqui, porque senão eu vou tomar um puta spoiler. Já percebi que eu vou tomar muito spoiler se eu ficar investigando aqui muitas coisas. Mas eu percebi, pelo que eu percebi aqui, o Clan, ele... Deixa eu fechar isso aqui, e fechar isso aqui também. Pelo que eu percebi, pode ser que o Imperador Roselle e o Clan sejam contemporâneos. O ponto principal é que o tempo no mundo de Lord of Mysteries passa mais rápido do que no nosso mundo. Isso tá bem claro, né? Visto que ele não é não é muito lá para trás, né? Então, talvez ali passaram-se muitos anos e de acordo ali com o tempo que ele acabou meio que chegando no local. Eu sei que o Imperador Roselle, ele chega no mundo de Lord of Mysteries antes mesmo ali de pode ser entre 1900 e até 2000, né? Dependendo aí dessa percepção. Então dá pra cravar aqui um tempo de pelo menos 100 anos aí em que entre um e o outro na aparição ali no
mundo de Lord of Mysteries. Há um discurso semelhante dentro da corte. Dan virou a cabeça e olhou para fora da carruagem. A fraca luz amarelada das lâmpadas da rua entrelaçava-se para exibir o esplendor da civilização. Há um discurso semelhante dentro da corte, das principais igrejas. Essa pode ser a principal razão para a estrita confidencialidade e a proibição do conhecimento para pessoas comuns. O que ele diz? Glenn perguntou com interesse despertado, satisfeito por parecer espiar segredo. Dan virou a cabeça. Seus músculos faciais puxaram-se tão pouco que dificilmente eram visíveis. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais fé e mais medo trazem mais problemas. Até que tudo seja destruído. Aqui ó, a fala do que eu comento, a parada de tudo ali dos Beyonders, né, caminharem no sentido de se tornarem deuses. Depois que disse isso, Dan suspirou e disse: além de orar pelas bênçãos e a ajuda dos deuses, os humanos não podem resolver seus grandes problemas reais. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas. Glenn recitou em silêncio, mas não conseguiu entender essa frase por completo. Ele vai entender em breve. O que se seguiu foi o medo da incerteza que veio do desconhecido. Era como as sombras escuras formadas pelas luzes da rua do lado de fora. Na escuridão sem luz parecia haver pares de olhos insensíveis e bocas abertas. Enquanto o cavalo galopava com vigor e agilidade à medida que as rodas da carruagem seguiam em frente com a rua Cruz de Ferro à vista, Dan quebrou o silêncio de repente e convidou formalmente Glenn. Você gostaria de se juntar a nós como membro da equipe civil? Na mente de Glenn, vários pensamentos surgiram, tornando-o indeciso. Ele contemplou e perguntou: posso ter algum tempo para considerar? Como esses assuntos tinham sérias implicações, ele não pôde tomar a decisão às pressas e com imprudência. Claro, basta me responder antes do domingo. Dan assentiu e acrescentou: obviamente, lembre-se de manter isso em segredo e não divulgue informações sobre o Welsh a ninguém, incluindo seu irmão e irmã. Depois que isso for violado, isso não apenas trará problemas, mas você também poderá comparecer a um tribunal especial. Ok, Glenn respondeu sério. A carruagem foi mais uma vez mergulhada em silêncio. Vendo que eles se aproximavam da rua Cruz de Ferro e que ele estava quase chegando em casa, Glenn de repente pensou em uma pergunta. Ele hesitou por alguns segundos antes de perguntar: Sr. Smith, que tipo de salário e benefícios os funcionários civis recebem? Essa era uma pergunta séria. Surpreendido por um momento, Dan logo sorriu e respondeu: não há necessidade de você se preocupar com esse problema. Nossos fundos são garantidos pela igreja e pelo departamento de polícia. Para funcionários civis recém-registrados, os salários semanais são de 2 libras e 10 soles. O menino... a mais 10 soles como compensação pelo risco e confidencialidade. Tudo isso somará um total de 3 libras. Isso não é pior que um professor universitário efetivo. Depois disso, seu salário aumentará gradualmente de acordo com sua experiência e contribuições. Quando aos funcionários civis, o contrato é no geral de 5 anos. Após 5 anos, você pode sair sem problemas se não estiver mais disposto a ficar. Você só precisa assinar o contrato de confidencialidade vitalício e não pode deixar Tingen até que a permissão seja dada. Se você quiser se mudar para outra cidade, a primeira coisa que você deve fazer é se registrar nos falcões noturnos locais. A propósito, tem mais falcões noturnos então? O grupo do Dan. Cara, isso aqui bagunçou toda a minha cabeça. Então, tipo assim, não é que o Dan era o chefe geral. O Dan era o chefe geral apenas de Tingen, né? Então, tem mais falcões noturnos. Interessante, porque faz sentido, né? Porque se falcão noturno é uma base ali da própria igreja da deusa da noite eterna, faz sentido ter mais outros grupos, né? Outras células espalhadas. A propósito, não há fins de semana. E você só pode trabalhar em turnos. A qualquer momento deve haver 3 funcionários civis de plantão e se você quiser ir ao sul ou à Baía de Desse para férias, você precisará organizá-las com seus colegas. Quando Dan terminou de falar, a carruagem parou e o prédio onde o Glenn e seus irmãos residiam apareceu ao lado. Entendo. Glenn virou-se e desceu a carruagem. Ele parou ao lado e perguntou:
A propósito, Sr. Smith, onde te encontro depois que tomar minha decisão? Dan deu uma risada profunda e baixa antes de dizer: vá para o Round Pub na rua Basic e encontre seu chefe, Wright. Diga a ele que você deseja contratar um pequeno esquadrão mercenário para uma missão. Hã? Clem perguntou confuso. Nossa localização também é confidencial. Antes de concordar em se tornar um de nós, não posso dizer direto. Tudo bem, Sr. Clem Moret. Desejo-lhe um bom sonho essa noite. Dan disse sorrindo. Clem tirou o chapéu e saudou, observando o ritmo da carruagem que partia gradualmente. Ele pegou o relógio de bolso. Clique. Ele abriu e viu que eram apenas 4:30 da manhã. A rua estava cheia de uma brisa relaxante e fresca. Uma luz amarela fraca das lâmpadas da rua iluminavam aos arredores. Clem respirou fundo e absorveu o profundo silêncio da noite ao seu redor. O bairro mais movimentado e barulhento do dia podia ser tão sem vida e tranquilo à noite. Isso contrastava muito com observações silenciosas e a sessão da médium na residência de Welsh. Foi só então que Clem percebeu que a parte de trás de sua camisa de linho estava encharcada de suor frio e úmido. Caramba, o moleque tava em choque. Toda a tensão baixou ali e ele conseguiu se aliviar, né? Mas bora lá então pra gente ver mais um capítulo aqui. Lord of Mysteries, capítulo 16, Caçando Ratos com Cães. Ufa, finalmente passei pela sessão com a médium. Clem soltou um hálito fétido. Ele virou-se sem pressa e desfrutou da brisa fresca e da tranquilidade da noite enquanto caminhava em direção à porta do prédio. Ele pegou as chaves, inseriu a correta e girou suavemente, permitindo que a escuridão vermelha se expandisse com o som estridente da porta aberta. Andando na escada sem uma única pessoa à vista e absorvendo o ar frio, Clem teve uma sensação inexplicável e incrível. Parecia que ele tinha mais horas que as outras pessoas. Isso levou-o a acelerar o ritmo. Em um estado de espírito semelhante, ele abriu a porta do quarto e antes mesmo de entrar, viu uma silhueta sentada em silêncio em frente à mesa. Tinha cabelos pretos avermelhados, olhos castanhos brilhantes e um rosto delicado e bonito. Sem dúvidas, ela era Melissa Oh, meu Deus! Sem dúvidas, ela era Melissa Moret. Clem, onde você foi? Melissa perguntou, inquisitiva enquanto relaxava as sobrancelhas. Levantei para ir ao banheiro e percebi que você não estava em casa. Ela acrescentou sem parar pela resposta de Clem. Era como se ela quisesse saber tudo com clareza, desde as causas e efeitos da matéria até a lógica subjacente. Com grande experiência em mentir para os pais, o cérebro de Clem deu uma volta antes de dar um sorriso amargo e respondeu calmamente. Eu não consegui dormir de novo depois que acordei. Em vez de perder tempo, decidi que deveria treinar meu corpo. Então eu saí para correr algumas voltas. Olhe para o meu suor. O rapaz é rápido, hein? Ele tirou a jaqueta e meio que virou o corpo apontando para as costas. Melissa levantou, deu uma olhada sem entusiasmo e deliberou por alguns momentos antes de dizer: sinceramente, Clem, você não precisa se estressar. Tenho certeza que você pode passar na entrevista para a Universidade de Tingen. Mesmo se você não puder, quero dizer, se você ainda pode encontrar coisas melhores. Eu nem pensei na entrevista. Clem acenou com a cabeça e disse: entendo. Ele não mencionou a oferta que recebeu porque não tinha decidido ainda se queria juntar-se a eles ou não. Olhando intensamente para Clem, Melissa de repente virou-se e trotou para o interior da casa. Ela pegou um objeto que parecia uma tartaruga. Era composto por itens como engrenagens, ferro enferrujado, molas de torção e molas comuns. Depois de apertar rapidamente a mola de torção, Melissa colocou o objeto em cima da mesa. Dum dum dum. A tartaruga movia-se e pulava com um ritmo que poderia chamar a atenção de qualquer pessoa. Sempre que me irrito, me sinto muito melhor vendo essa tartaruga se mover. Eu tenho feito isso com muita frequência nos últimos tempos e é muito eficaz. Clem, tente, convidou Melissa enquanto seus olhos brilhavam. Clem não recusou a boa vontade de sua irmã. Ele aproximou-se da tartaruga e esperou que ela parasse antes de rir. Ele então disse: simplicidade e regularidade podem mesmo ajudar a relaxar. Sem esperar pela resposta de Melissa, Clem apontou para a tartaruga e perguntou casualmente: você mesma fez isso? Quando? Por que eu não estava ciente disso? Fiz uso de materiais indesejados da escola e coisas foram retiradas das ruas para fazer isso. Terminei há apenas 2 dias. Melissa respondeu em um seu tom
habitual com um sorriso. Isso é impressionante. Glenn deu um elogio sincero. Como menino com poucas habilidades em montagem de máquinas, encontrou grandes dificuldades até em montar um carrinho de brinquedo de 4 rodas quando era criança. Com o queixo levemente levantado e os olhos levemente dobrados, Melissa disse com calma: não é tão impressionante. Cara, pra quem tem dificuldades com trabalhos manuais, qualquer coisa que uma pessoa faz com trabalho manual é sim algo impressionante. Ser humilde demais é uma característica ruim. Glenn sorriu um pouco e continuou: essa é uma tartaruga, certo? No mesmo instante, a atmosfera na sala afundou, deixando para trás um ar de seriedade por um tempo. Então Melissa respondeu com uma voz que parecia enigmática como o véu carmesim: é um fantoche. Fantoche? O problema está nos materiais. Eles são muito rudimentares. Glenn tentou explicar dando um sorriso estranho. Depois disso, ele buscou mudar de assunto e disse: por que você iria ao banheiro no meio da noite? Não há banheiro aqui? Você não dorme sempre até o amanhecer? Melissa ficou surpresa por um momento. Foi só depois de alguns segundos, antes que ela abrisse a boca, preparada para explicar, que um som intenso de digestão soou da região abdominal. Eu vou dormir um pouco mais. Bem! Ela agarrou sua tartaruga fantoche, trotou para o interior da casa e fechou a porta do quarto. O jantar da noite passada foi bom demais. Ela comeu muito e agora seu estômago está tendo problemas para digerir a comida. Glenn balançou a cabeça enquanto sorria, caminhando sem pressa para a direção à mesa. Ele sentou sem fazer barulho, pensando em silêncio no convite de Dan Smith, enquanto a lua carmesim emergia por trás das nuvens escuras. Ser membro da equipe civil dos Falcões Noturnos tinha suas aparentes desvantagens. Sendo eu um transmigrador, o tolo, iniciador da misteriosa reunião e possuidor de múltiplos segredos, terá arriscado estar sobre o nariz da equipe especializada em lidar com questões relacionadas aos Beyonders da Igreja da Noite Eterna. Se me juntar a Dan Smith e sua equipe, com certeza tentarei me tornar um Beyonder. Eu poderei então cobrir os benefícios obtidos com a reunião. No entanto, tornar-se um membro formal implicaria muitas restrições à minha liberdade, como o fato que um funcionário civil deve relatar sua saída de Tingen. Já não seria capaz de ir aonde eu quiser ou fazer o que quiser. Eu perderia muitas oportunidades. Os Falcões Noturnos são uma organização rigorosa. Depois que uma missão é dada, só posso esperar pelos arranjos e aceitar ordem. Não há espaço para rejeição. Além disso, Beyonders correm o risco de perder o controle. Ele acabou colocando, provavelmente ele passou isso a madrugada, o restante da madrugada inteira processando essas informações. Tendo todas as desvantagens listadas uma a uma, Glenn passou a considerar as necessidades e vantagens. A julgar pela situação do ritual de aprimoramento de sorte, não sou um dos 80% das pessoas de sorte. No futuro, com certeza haverá algum evento bizarro acontecendo comigo, aumentando os perigos que enfrento. Somente me tornando um Beyonder ou ingressando nos Falcões Noturnos, posso ter a capacidade de resistir. O desejo de me tornar um Beyonder também é devido ao fato de que não posso depender apenas da reunião. A fórmula da poção não é um grande problema, mas onde posso encontrar os materiais correspondentes? Como devo obtê-los e uni-los? Sem esquecer a razão da prática diária, estou diante de sérios obstáculos. Não posso só consultar a justiça e o enforcado sobre todos os assuntos e trocar objetos apenas com eles. Isso não apenas prejudicaria a imagem do tolo e levantaria suspeitas, mas também gastaria tempo em questões triviais. Faz todo sentido, ele tinha que manter a aparência entre os dois. Da mesma forma, sou incapaz de produzir qualquer coisa que possa despertar o interesse dele. Além disso, mais materiais têm grandes chances de deixar rastros da minha identidade real. Então, disputas online seriam transformadas em conflitos offline, provocando imensos problemas. Ao ingressar nos Falcões Noturnos, com certeza terei contato com conhecimento comum do mundo dos mistérios e canais relevantes. Isso pode resultar em um círculo social correspondente e pode ser usado como alavanca. Só então posso iniciar a reunião e, por sua vez, obter os maiores benefícios da justiça e do enforcado. Na realidade, os ganhos podem ser realçados, permitindo-me a obter recursos e formar um ciclo virtuoso. Glenn é bastante inteligente, hein? É claro que eu também poderia ir a uma organização que é suprimida pelas várias igrejas, como os alquimistas da psicologia, mencionado por Dan, e me juntar a eles. Ainda assim, também perderei minha liberdade e estarei em constante estado de medo e ansiedade. No entanto, mais importante, não tenho ideia de onde procurá-lo. Mesmo se eu conseguir obter informações correspondentes do enforcado, esse contato precipitado com eles pode pôr em risco a minha vida. Tornar-se um funcionário
funcionário civil deixa a oportunidade de um período de ajuste e posterior saída. O recluso inferior esconde-se na natureza, o superior na multidão. Talvez a identidade de Falcão Noturno possa ser uma cobertura melhor. No futuro, quando me tornar uma das principais autoridades deles, quem imaginaria que eu sou um herege, o chefe da organização secreta que trabalha nos bastidores. Caramba, ele não colocou o dinheiro na ponta do lápis. Ele não colocou ali o salário na ponta do lápis porque talvez seja quase o mesmo salário ali de um professor civil na faculdade, né? Um professor assistente na faculdade. Achei até mesmo algo surpreendente, né? Foi bastante surpreendente pra mim essa questão. Quando os primeiros raios do sol da manhã raiaram, o Carmesim desapareceu. Olhando para a luz dourada nos horizontes do céu, Clem decidiu. Ele encontraria Dan Smith hoje e tornaria-se parte da equipe civil dos Falcões Noturnos. Nesse momento, Melissa, que saiu da cama de novo, abriu a porta da sala. Ela ficou surpresa ao ver o irmão alongando-se sem elegância. Você não dormiu? Eu estava pensando em algumas coisas. Clem sorriu, sentindo-se relaxado. Melissa pensou por um momento e disse: sempre que encontro problemas, listo os prós e contras um por um e os comparo. Depois disso, sou capaz de obter uma dica do que devo fazer a seguir. Este é um bom hábito, eu também fiz isso. Clem sorriu e respondeu. O semblante de Melissa relaxou e ela não acrescentou mais. Segurando uma folha de papel amarelada e seus produtos de higiene pessoal, ela foi ao banheiro. Sem pressa de sair depois de terminar o café da manhã e após a partida de sua irmã, Clem tirou uma boa soneca. Com base no que sabia, quase todos os bares estavam fechados pela manhã. Às 2 horas da tarde, ele suavizou as pregas do chapéu de seda e do lenço usando um pincel pequeno. Ele também removeu a sujeira para ficar mais arrumado. Depois disso, vestiu uma roupa formal, exatamente como iria para uma entrevista. A rua Basic era um pouco longe e Clem tinha medo de perder as horas de trabalho dos Falcões Noturnos. Portanto, ele não andou até lá, mas esperou por uma carruagem pública na rua Cruz de Ferro. No Reino Loen, as carruagens públicas eram colocadas em 2 categorias, sem pista e com pista. A primeira consistia em uma carruagem puxada por 2 cavalos e podia acomodar cerca de 20 pessoas. Caramba, é gente pra caramba, levando em consideração o topo dela. Apenas uma rota geral existia, sem estações específicas. Tinha operações flexíveis e podia ser parada em qualquer lugar, a menos que estivesse cheia. A última era operada pela Orbital Carriage Company. Primeiro, um dispositivo de serviço semelhante a um trilho foi colocado na rua principal. Os cavalos moviam-se na pista interna enquanto as rodas corriam nos trilhos, facilitando e economizando o trabalho. Por isso, eles poderiam puxar uma carruagem maior com 2 andares com quase 50 passageiros. No entanto, o único problema era que a rota e as estações eram fixadas, tornando muitos lugares inacessíveis. Após 10 minutos, o som das rodas atingindo os trilhos aproximou-se à distância. Uma carruagem de 2 andares parou em frente à estação na rua Cruz de Ferro. Para a rua Basic, Clem disse ao motorista da carruagem: você precisa parar na rua Campagne, mas quando chegar lá, levará cerca de 10 minutos para caminhar até a rua Basic, explicou o motorista a Clem no que diz a respeito à rota. O motorista é educado, hein? Vamos para a rua Champagne então. Clem assentiu em aprovação. São mais de 4 km, 4 centavos, disse um jovem com um rosto justo e limpo, enquanto estendia a mão. Ele era o trabalhador responsável pela coleta do dinheiro. Ah, você paga... Ah, interessante isso aqui, hein? Você paga a passagem de acordo com o lugar que você vai, né? Quer pegar ali o ônibus, você paga o valor total, se você vai descer na próxima parada ou se você vai descer na última parada, né? Então aqui faz sentido você pagar, tipo aqui na Europa, por exemplo, você paga o pedágio, não é um valor fixo, você paga pelo trajeto que você andou, né? Que você acaba andando ali. Então é uma forma interessante de cobrar, né? Faz sentido. Ok, Clem pescou 4 moedas de cobre do bolso e entregou para ele. Ele caminhou até a carruagem e descobriu que não havia muitos passageiros. Mesmo no primeiro andar, havia alguns assentos vazios. Eu só tenho 3 centavos em mim agora, então só posso andar quando voltar. Clem pressionou o chapéu e sentou-se com firmeza. Nesse andar, homens e mulheres estavam bem vestidos, embora houvesse alguns vestidos com roupas de trabalho lendo jornais de lazer. Quase ninguém falou e estava bem quieto. Clem fechou os olhos e recarregou sua força, alheio à chegada e saída de passageiros ao seu redor. Estação após estação passou até que ele enfim ouviu
ouviu as palavras Rua Champagne. Depois de pousar na carruagem, ele pediu direções e logo chegou à Rua Bez, onde viu o bar com o logotipo de cão amarelo acastanhado. Clan estendeu a mão direita e deu um empurrão forte. A porta pesada abriu aos poucos, inundando-o com uma onda de ruídos tumultuados e uma onda de calor impetuosa. Embora ainda fosse de tarde, já havia muitos clientes no bar. Alguns eram trabalhadores temporários, procurando oportunidades aqui, esperando para serem contratados. Outros estavam apenas ociosos, entorpecendo-se com álcool. O bar estava pouco iluminado. No centro haviam duas grandes gaiolas de ferro com um terço do fundo inserido profundamente no chão, sem lacunas. As pessoas seguravam copos de madeira com vinho e cercavam-as, às vezes discutindo alto enquanto riam, às vezes xingando ruidosamente. Dando um olhar curioso, Clan encontrou dois cães enjaulados por dentro. Um era preto e branco, semelhante ao husky encontrado na terra. O outro era todo preto, com pelo brilhante, fazendo com que parecesse saudável e feroz. Você quer apostar? Doug venceu 8 jogos seguidos, disse um homem baixo de boina marrom, quando aproximou-se de Clan e apontou para o cachorro preto. Aposta? Surpreendido a princípio, Clan logo recuperou o sentido. Briga de cães? Quando estava na Universidade Coy, os estudantes aristocráticos e ricos sempre perguntavam-lhe com desprezo e curiosidade se os trabalhadores grosseiros e desempregados violentos gostavam de participar de boxes e jogos de azar nos bares. Além de apostar em boxe e jogos de cartas, também não incluía atividades cruéis e sangrentas, como rinhas de galo, brigas de cães e outras. Senhor, somos pessoas civilizadas, não nos envolvemos em atividades tão deselegantes. O homem baixo sorriu. Dito isso, ele sussurrou. Além disso, foram introduzidas leis para proibir essas coisas no ano passado. Então, no que vocês estão apostando? Perguntou Clan com curiosidade. No melhor caçador. Assim que o homem baixou, terminou sua sentença. Uma cacofonia retumbante soou. Ele virou a cabeça, acenou com as mãos animadas e disse: você não pode fazer uma aposta para essa rodada, pois ela já começou. Espere a próxima. Ao ouvir isso, Clan ficou na ponta dos pés, levantou a cabeça e olhou o mais longe que pôde. Ele viu os dois homens fortes, cada um arrastando o saco, vindo para o lado da gaiola de ferro e abrindo a porta da prisão. Eles então jogaram o conteúdo do saco na gaiola. Havia animais cinzentos e nojentos. Clan tentou identificá-los com cuidados antes de perceber que eram ratos. Centenas de ratos. Como a gaiola de ferro estava no subsolo, sem lacunas, os ratos moveram-se em todas as direções, mas não conseguiram encontrar uma saída. Naquele momento, quando a porta da gaiola estava fechada, a corrente dos dois cães foi desamarrada. Uf! O cachorro preto avançou e matou um rato em uma mordida. O cachorro preto e branco ficou atordoado a princípio, antes de começar a brincar, animado com os ratos. As pessoas ao redor levantaram seus copos de vinho e intensificaram o olhar ou gritaram alto: morda! Mate! Doug! Arrombados, caçando ratos com cães. Clan recuperou os sentidos e os cantos de sua boca tremiam sem parar. O objetivo da aposta é determinar qual cão pode pegar mais ratos. Talvez se possa apostar no número específico de ratos pegos. Não é à toa que havia pessoas comprando ratos vivos na rua Cruz de Ferro. Isso é bem único. Clan balançou a cabeça, rindo enquanto voltava, circulando ao redor dos clientes alcoólatras e chegando à frente do balcão do bar. Novo aqui? Disse o barman enquanto lançava um olhar a Clan ao mesmo tempo que limpava os copos. Um copo de cerveja de centeio é 1 centavo. Cerveja and match custava 2 centavos. 4 centavos para a cerveja Southville. Ou você quer um copo de lunch puro malte? Ele continuou. Eu vim aqui pelo Sr. Wright, disse Clan diretamente e sem rodeios. O barman assobiou e gritou para o lado: velho, alguém está procurando por você. Ó, quem? Uma voz vaga soou e um velho intoxicado levantou-se de trás do bar. Ele esfregou os olhos, mudou o olhar para Clan e perguntou: pirralho, você estava me procurando? Sr. Wright, eu gostaria de contratar um pequeno esquadrão de mercenários para uma missão, respondeu Clan, de acordo com o que o Dan instruiu. Um pequeno esquadrão de mercenários? Você está vivendo uma história de aventura? Isso não existe há muito tempo. O barman interrompeu e sorriu. Wright ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: quem lhe disse para vir aqui? Dan Smith.
respondeu Clan com toda honestidade. No mesmo instante, White começou a rir e falou: entendo. Na verdade, o pequeno esquadrão mercenário ainda existe. É apenas de outra forma, com um nome mais contemporâneo. Você pode encontrá-lo no segundo andar do número 36 da rua Zoutland. Obrigado. Clan agradeceu com sinceridade antes de virar-se e sair do bar. Antes de sair, os clientes alcoólatras que cercavam de repente ficaram calmos, enquanto murmuravam: Doug foi mesmo derrotado. Clan sorriu e balançou a cabeça. Então saiu rapidamente e encontrou o caminho para a rua Zoutland, depois de pedir direções nas proximidades. 30, 32, 34 aqui. Ele contou os números das casas e encontrou na escadaria. Ao virar o canto e subir sem pressa as escadas, ele viu a placa vertical com o nome atual do pequeno esquadrão mercenário: Companhia de Segurança Espinho Negro. Essa parada aqui do Espinho Negro não tem, né? É uma questão muito mais, digamos assim, mais oculta, né? É uma parada bem mais oculta ali que nós temos na animação, que é ali no sentido de que eles, meio que, se eu não estiver enganado, é no andar de baixo ali do bar, né? Que o Clan é recebido pelo barman, ele fala lá o código, entra no bar e acaba sendo recebido. Gostei desse detalhe, né? Do Clan com a irmã dele. Eu achei também interessante um ponto de que eu tinha começado, que eu gostei um pouco mais no sentido do mistério que é colocado em Lord of Mysteries na animação da relação do Clan com o Dan. Só que aqui, pelo que parece, eles estão trabalhando mais essa relação de intimidade entre os dois, né? De criar um laço, de criar uma relação para aquele momento final, né? Para que aquele momento final tenha um baita choque, uma baita intuição. Bom, seguimos aqui pra gente falar mais sobre Lord of Mysteries. Conto com a ajuda de vocês aí no Valeu, se tornando membro aqui do canal e também compartilhando os nossos conteúdos. Vamos falando mais sobre essa obra aqui. Tamo com pressa? Não tamo com pressa. Seguimos aqui falando mais sobre essas obras fantásticas, esses capítulos fantásticos de Lord of Mysteries.